Graças a Deus, que maravilha! Olá, meu grande amigo, meu grande povo abençoado de Deus, meu amigo, minha amiga, você é um abençoado de Deus. Declaro vida abundante a todos, melhor domingo a todos. Eu sou seu amigo Jorge, falo aqui do Rio de Janeiro, amém? Que maravilha! Mais uma vez estamos juntos para uma mensagem graça, uma mensagem que vai trazer conhecimento e discernimento em nossas vidas. Coisa maravilhosa, coisa essa que só na graça de Deus é que você aprende. Em lugar nenhum mais você vai aprender sobre isso. Só na graça de Deus. Amém? Eu quero começar te dizendo que no domingo passado nós pregamos uma mensagem sobre, o título era o pecado não terá domínio sobre vós. Está lá em Romanos 6,14, e diz assim: porque não estás debaixo da lei, e sim da graça. Aí você vai pensar assim, ué, pastor, mas quer dizer que se eu tivesse na lei e o pecado me dominaria? Com certeza. Por que o pecado te dominaria? Porque o pecado de Adão, que ficou impregnado na lei, quando Jesus veio e tirou o pecado, ele deu fim à lei, porque ele veio cumprir a lei para abolir o pecado. A palavra de Deus diz que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Então, quando ele tira esse pecado, ele nos liberta da lei de Moisés. Ele nos liberta da lei do pecado, que é a lei de Moisés. Então, esse pecado da lei de Moisés, pelo correto, não terá domínio mais sobre nós que temos o conhecimento da graça. Mas para aqueles que ainda não têm o conhecimento da graça e vivem debaixo das obras da lei, é como se estivesse ainda debaixo do pecado, debaixo de maldição. Amém? Então essas pessoas serão dominadas assim se não tiver o conhecimento. Mas com o conhecimento da graça de Deus, eu afirmo para você que o pecado não terá domínio sobre vós. Eu falo não é do pecado em que você comete na sua carne. Eu falo do pecado que Adão cometeu e que trouxe transgressão para a humanidade toda. Cristo teve que ir à cruz para desfazer deste pecado, para nos dar a libertação e, enfim, a vida eterna. Essa vida eterna também, ela teve um limite. Tu vai entender assim, se é eterna, sim, eterna enquanto você estava vivo. Porque se fosse uma vida eterna, no sentido como o sistema pensa, ninguém morreria. Ninguém morreria, porque seria uma vida eterna. Essa vida eterna, ela é estabilizada no seu espírito. O espírito que Deus o deu para que você entrasse neste mundo, e depois ele pega esse espírito de volta para ele quando você desce à sepultura. Amém? Que maravilha, graças a Deus. Amém? Então, a pregação de hoje, ela não vai ser nada diferente do que foi no domingo passado. Por quê? Ela é uma continuação. Domingo passado, nós pregamos o pecado não terá domínio sobre vós, foi a parte número 1. Agora nós vamos pregar o pecado não terá domínio sobre nós, ou sobre vós, né? Continuação, ou parte 2. Amém? Porque ficou coisas para trás que não foi falado, e então nós vamos dar continuação aí até quando eu não sei. Mas eu tenho certeza que você que ficar aí, nos ouvir até o final, coisa boa você vai aprender e vai poder discernir junto conosco. Amém? Irmão Neilton, como sempre, é o primeiro abençoado a nos assistir neste domingo, como em todos os domingos, né? Ele está sempre ali na frente, ali. Acho que o dia que entrar alguém na frente dele, né, vai dar ruim. Perdão. Não vai dar ruim não, amém, gente? Vai dar bom. Vai dar bom porque ele também tem o mesmo pensamento que eu e que outros também. Que a graça corra, que a graça desenvolva, que a palavra corra e seja edificada. Amém? Eu estou aqui para fazer isso. Eu pego o versículo do Neilton, eu pego o versículo do Geraldo, eu pego o versículo do Messias, eu pego do André, do Cristiano, e Deus me dá o discernimento dentro dessas mensagens, dentro desses capítulos, e eu vou para frente. Amém?
Eu não tenho vergonha de dizer isso não, porque nenhum aluno aprendeu sem ir à escola e aprender de outra pessoa, tá? Tem uns cabeçudinhos aí que diz assim, pegaram meu versículo, pegaram minha mensagem. Quer dizer, esse é egoísta, ele só quer para ele. Esse é egoísta, só quer para ele. Não, eu sou sincero em dizer, eu não tenho uma mensagem direta. Eu sentei e Deus me deu essa mensagem, escreve assim, escreve assim. Sim, tenho mensagem assim também. Tá? Eu tenho mensagem assim também. Mas a maioria das minhas mensagens é versículo de um, capítulo de outro, que encaixa dentro do meu raciocínio, encaixa dentro do meu pensamento. Peço a Deus, Deus me dá uma mensagem, um título eu coloco ali, voltando a dizer que cada um tem o seu público, cada voz soa de uma maneira, cada voz ela tem um ritmo diferente, uma maneira de explicar, um jeito de apregoar a palavra. Amém? Então, nem todos que ouviram o Neilton estão me ouvindo, nem todos que estão me ouvindo ouvem o Neilton, e assim vai. Amém? Graças a Deus. Eu não quero nada para mim, eu quero tudo para vós, e em primeiro lugar, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, o título da mensagem hoje, Antônio Marcos, que maravilha! Meu irmão Antônio Marcos, lá de Nova Iguaçu, trabalhou comigo no Minhocão, que maravilha! Minhocão, para quem não sabe, é trem da Supervia. Amém? É isso mesmo, nós fomos camelô junto, vendemos bala no trem, então, gente, a vergonha, eu nem digo que a vergonha é roubar e não poder carregar, a vergonha é roubar. Carregando ou não, está roubando. Mas eu trabalhei no trem, trabalhei no cemitério, trabalhei em vários lugares, né? A necessidade da vida nos obrigou a essas situações e nós passamos, vencemos e estamos aqui. Um abração, Antônio Marcos. Declaro saúde e paz para a tua família. Saudade, meu irmão. Amém? Então o título da mensagem hoje é o mesmo título de domingo. O pecado não terá domínio sobre vós. Só que agora é a continuação. Amém? Vamos dar continuidade? Eu quero começar lendo um capítulo, um versículo que está lá no capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos, olha o que me diz. Capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Olha o que diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está vendo aí, irmão? Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Então todo mundo fala isso. Walter Silva, que maravilha. Graça e paz, meu irmão. Declaro o melhor domingo da sua vida, para você e família. Então, nós estamos lendo Romanos 6, versículo 23. Diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, de uma certa forma, a maioria dos pregadores, quando vai pregar esse versículo, esse capítulo, ele diz assim, tá vendo, irmão? O salário do pecado é a morte. Se você pecar, tu vai morrer. Se acontecer isso, tu vai morrer. Se acontecer aquilo, você vai morrer. Então, olha, cuidado com o pecado. O pecado aqui que nós estamos falando, como falamos no domingo, ele não está baseado nas obras da minha carne. Está baseado no pecado de Adão dentro da lei de Moisés. Lei esta hoje falida, lei hoje essa exterminada com o sangue de Jesus na cruz. Ah, irmão, mas Jesus não aboliu a lei. Jesus não aboliu a lei, ele veio cumprir e a lei foi acabando. Ele não aboliu a lei de fato e de verdade. Amém? Mas só que quando ele vai à cruz e morre, Romanos 10,4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Perdão. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê, será justificado. Se você crê que a lei exterminou através do sangue de Cristo, você está justificado. Agora, se você não crê, você ainda vai ser justificado. Jesus ainda vai ter que vir, morrer na cruz, passar pelo processo, pela via sacra, sofrer, ser cuspido, pisado, para que você ainda seja
melhor dizendo, para que você ainda seja justificado. Ou então, Jesus vai precisar da tua ajuda para te justificar, através de um jejum, através de uma ceia, através de um monte, através de uma campanha, através de um dízimo, através de tudo, para você poder ser justificado ainda. Porque você não crê que o fim da lei foi a nossa justificação. Você não crê que o fim da lei foi Cristo. Você crê como diz os irmãos adventistas, né? Deus não veio abolir a lei está de pé. Não, a lei não está de pé. A lei que está de pé, irmão, é a lei do amor. É a lei de Deus. A lei de Moisés, não. A lei de Deus, a lei do amor, a lei do espírito de vida, a lei da justiça. Essa está de pé. Mas a lei do espírito de vida, a lei do pecado, que está lá em Romanos 8:1, não, essa não. Eu vou ler para você aqui Romanos 8:1. Vamos nessa. Romanos 8:1, 8:2. Cadê Romano? Romano 8:2, se eu não me engano. Olha aqui, ó, Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida, que é a graça de Deus, olha o que diz: te livrou da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte é essa? A lei de Moisés. Então ele me livrou, eu estou livre dessa lei. Me livrou de toda a imundícia que estava dentro dessa lei de Moisés. Todo o pecado, toda a carnalidade, tudo aquilo que me impedia de receber uma vida em Cristo, ele foi e arrancou para que eu tivesse acesso. Se ele não arrancasse, eu estaria ainda hoje debaixo dessa escravidão chamada Lei de Moisés. Só que o sistema religioso, por não entender esta mensagem, continuam ainda debaixo desse mandamento mosaico. Continua servindo, o Deus dele é Moisés. Existe uma mensagem chamada Deus desse século, que cegou o entendimento. O Deus desse século é Moisés. Que através da lei de Moisés, o entendimento que o sistema religioso tem da lei de Moisés, impede de ter o conhecimento da graça de Deus. Então, quer dizer, nem acreditar em Deus acredita, porque é chamado de incrédulos. Quando quando Paulo entrou na cidade pregando a graça de Deus, levando a palavra da graça de Deus ao coração dos judeus, ele disse: não, nós não servimos a você. Nós servimos a Moisés. Então, quer dizer, eles davam mais crédito a Moisés como um Deus do que a mensagem que Paulo veio trazer. Por isso foi necessário que João viesse preparar o caminho. Quando ele falou: arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, era Jesus chegando para estabelecer a graça de Deus e tirar a lei do pecado, a lei da escravidão, a lei do domínio da face da terra. Mas quem não tiver conhecimento vai continuar debaixo dessa lei. Então, Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, na lei do pecado eu estou livrado. Acabou. Não existe mais essa lei do pecado. Acabou. Porque Cristo me livrou. E uma vez Cristo me livrando, eu estou livre do pecado, deste pecado de Adão, que não está falando da minha carne, está falando do que Adão impôs sobre a terra. Porque o sistema entende o quê? Ele morreu no meu lugar. Se ele morreu no meu lugar, eu estou limpo, eu estou morto. Ele diz: se nós estamos em Cristo, o corpo tem que estar morto por causa do pecado. Então, quando nós voltamos para Romanos 6, no versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Está aí, a morte de quem? Se Cristo morreu no meu lugar, o salário do meu pecado foi a morte dele, não a minha. É simples assim. O pecado, o salário do pecado foi a morte dele, não foi a minha morte, não foi o meu pecado, não foi eu. Por quê? Porque o meu pecado estava nele. Se o meu pecado estava nele e ele não tinha pecado nenhum, então quem morreu nele foi eu. Quando ele ressuscitou, eu também ressuscitei junto com ele. Então ele diz que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Se Jesus não ressuscita, ninguém ressuscita, não estaria ninguém. Estávamos mortos em delitos e pecado até hoje.
Mas ele diz assim, ó, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Delitos e pecado qual? O que a lei impusera sobre nós. Que nós não tínhamos culpa nenhuma. Cristo veio simplesmente fazer o quê? Justiça. Graças a Deus. Que maravilha. Simples assim. Ah, irmão, eu não vejo por esse lado. Claro, porque a mente está o quê? Embotada, como diz a palavra de Deus. Moisés ainda está impedindo que os nossos irmãos que estão pelo mundo afora entendam a graça de Deus e venham ter vida de verdade. Aí continua ainda com uma blusa amarrada até o punho, um gogó apertado até em cima, para se mostrar santo, uma vez que essa carne aqui não tem santidade nenhuma. Não há santidade nenhuma. No livro de João diz que a carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. João, se eu não me engano, é João 6,63, se eu não me engano. João 6,63, deixa eu ver aqui. João 6,63. A carne para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica. Em outro sentido, a lei também de Moisés é chamada de lei carnal. Então, a lei para nós nada aproveita. O Espírito, que é a graça de Deus, é que nos dá vida, é que nos vivifica. Graças a Deus, que maravilha. Amém? Então, preste bem atenção em todos os detalhes pregados aqui. Hoje a mensagem não vai ser longa, não. Tá? Se não der, a gente faz uma continuação no domingo que vem, não tem problema. Entendeu? O importante é que você entenda o que está sendo falado. Esther Targino, a mãe do nosso irmão Neilton, bom dia. Melhor dia para a senhora. Declaro saúde e paz. Santo! Que maravilha, vem? Glória a Deus. Amém, gente? Então, o título da mensagem hoje é o mesmo do ano passado, só que é uma continuação. O salário do pecado, ou seja, o pecado não terá domínio sobre nós. Por quê? Não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Se ele estivesse falando do pecado da carne, das bebedices, adultério, fornicação, drogas na vida, bebedice, palavrões, se ele estivesse falando sobre isso nesse texto que nós estamos lendo, que graça teria colocado no final desse texto? Não estamos debaixo da lei e sim da graça. Que graça teria? Então, se ele está falando que o pecado não terá domínio sobre nós, que não estamos debaixo da lei e sim da graça, ele não está falando de um pecado cometido através de um copo de cerveja. Ele não está falando do pecado cometido através do adultério. Não estou dando aqui vida ao adultério e nem a quem bebe. Não estou dando vida. Eu só estou dizendo que eu estou lendo a palavra do jeito que ela é. Domingo, se nós terminarmos hoje, domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos trazer uma mensagem chamada Não Des Lugar ao Diabo. Aí sim, eu vou estar falando dos desejos desta carninha aqui, ó, desse Jorginho aqui, ó, e não mais da lei de Moisés. Amém? Por quê? A palavra diabo na Bíblia, ela tem vários sentidos, dependendo da colocação de cada texto. A palavra pecado na Bíblia também tem suas colocações dependendo de cada texto. A palavra carne na Bíblia também tem suas colocações dependendo de cada texto. Eu não posso pegar todos os textos e montar uma mensagem, né, falando só daquilo ali, porque eu vou me contradizer. Então temos que ter o quê? O discernimento, e a graça faz isso, ela te dá discernimento. Lá no livro de Oséias diz que o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então, uma vez que a gente pega o conhecimento de Deus, a gente consegue desenvolver uma mensagem clara, objetiva, de forma que você possa entender. A palavra salvação na Bíblia, ela tem vários sentidos também. Ah, irmão, é salvação. Sim, salvação, é te salvar de alguma coisa. Mas nem tudo é salvação eterna. O nome salvação eterna. E os nossos irmãos dentro do sistema religioso, o que acontece? Pega a palavra salvação e coloca em tudo que está na Bíblia. Tudo. Paulo ia lutar, ia para um lugar, tá? Paulo estava indo para um lugar e os judeus o impediu. Não deixou que Paulo chegasse àquele lugar. Aí, quer dizer, ele disse como que ele falou, como que ele narrou essa situação.
que ele estava indo a certo lugar e Satanás o impediu. Quem era o Satanás ali? Os judeus. Não era um demônio de chifre, de cauda, de tridente na mão, como creu nossos irmãos amados. Então, olha a colocação. Ele disse, Satanás me impediu. Satanás é citado como inimigo. Satanás é citado como caluniador. Então, é um adjetivo daquilo que a pessoa que é praticado. Satanás não é um nome fictício, o Satã, o de chifre, o de gato. Não. É um adjetivo. Diabolos, no grego, é um adjetivo. Nós temos que entender isso. Mas estava com a mão para trás, rugindo como leão. O que ruge como leão é a lei de Moisés, tentando te tirar do âmbito da graça, fazendo você fazer sacrifício que Cristo na cruz anulou. Esse é o Satanás que anda ao seu redor, bramando como leão a fim de o estragar, impedindo que você venha praticar a obra de Deus. Amém? Fica debaixo de prisão, fica preso a feitos de homem, fica preso a palavras que não tem nada a ver com a graça de Deus. Vamos dar continuidade. Amém? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, lá no versículo 1, diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão aonde? Em Cristo Jesus. Não é isso? Olha que maravilha. Agora, pois, nenhuma condenação há. Deixa eu ver um versículo aqui. Uma outra tradução, que eu quero te mostrar algo aqui muito importante. Deixa eu ver aqui uma outra tradução, que a gente vai se dar bem agora, para você poder entender isso aqui. Eu botei Almeida Corrigida Fiel. O mesmo versículo que nós acabamos de ler aqui agora na atualizada, nós vamos ler na Corrigida Fiel. Diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá vendo aí, irmão? Se você entender carne aqui como a minha carne, como a nossa carne, né? Essa carne que está no nosso corpo, o desejo da nossa carne, você vai entender que você está em condenação. Se você não estiver na igreja, se você não aceitar Jesus, se você não for para a igreja, então você vai estar em condenação. Porque diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí vão entender o quê? Tá vendo, irmão? Só não tem condenação quem está na igreja. Se você ir para a igreja, nenhuma condenação há. Porque você vai andar segundo o Espírito, não mais na carne. Você não vai beber, você não vai fumar, você não vai roubar, né? Só que esta passagem aqui, ela se refere à lei de Moisés e não à minha carne. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a lei, mas segundo a graça, segundo o Espírito. Porque o versículo 2 vai responder agora o que eu acabei de ler no versículo 1. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado era a lei de Moisés. A lei do pecado era a lei de Moisés. O Espírito de vida, a lei do Espírito de vida é a graça de Deus, que ele veio para nos livrar do pecado e nos trazer vida. Hebreus 2,14 fala sobre isso. Hebreus 2,14 fala que ele nos livrou da morte. Vamos ler Hebreus 2,14? Vamos ver o que está escrito em Hebreus 2,14. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Hebreus 2,14, só para você ter uma noção do que eu estou falando. Nós estamos ao vivo, amém? Graças a Deus, que maravilha. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Olha só. Hebreus 2,14, olha o que diz. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue,
ele também igualmente participou das mesma coisa, da mesma carne, para que por sua morte destruísse aquele que tem, no caso, tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Olha o versículo 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Estavam em escravidão. Qual era a escravidão? Qual era o medo do povo que estava em escravidão? O povo estava debaixo da lei de Moisés. O povo estava debaixo de uma lei que escravizava. Então Jesus veio morrer, veio na cruz, e lá na cruz ele fez o quê? Ele livrou todos que com medo dessa lei estavam escravos por toda a vida. Se fosse assim, ele nos livrasse da morte, no sentido físico, ninguém morreria. Estava todo mundo vivo aí. Então ele diz aqui, ó, ele livrasse, versículo 15, todos que pelo pavor da morte, pavor da lei, da morte que estava debaixo da lei, né, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então ele nos libertou desse império das trevas. A lei também é chamada de império das trevas. Graças a Deus. Então vamos entender isto. Que aí você vai entrar dentro de Romanos 8 e Romanos 6, porque Romanos 6 também, e Romanos 8, tem partes aqui que fala da carne física e também fala da lei de Moisés, da carne e lei de Moisés. É necessário que venhamos entender isto. Versículo 2 de Romanos 8, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3, porquanto o que era impossível à lei. Lei de quem? Lei de Moisés. É só acompanhar. Porquanto que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Por que a lei estava enferma pela carne? Porque a lei obrigava você a cumprir votos e mandamentos para chegar à presença de Deus. Quando Jesus vem, essas enfermidades da lei, ela tem que sair. Essa foi a enfermidade que Cristo levou lá na cruz. Porque se você também se basear, irmão, Jesus já nos curou, já levou as nossas enfermidades lá na cruz. Ué, se ele já levou, por que as pessoas ficam doentes? Não era para ninguém ficar doente, não era para ninguém ir para o hospital. Porque uma vez que ele já levou a enfermidade, irmão, mas aí a falta de fé. Então, se é falta de fé, por que muitos morreram? Então ninguém vai morrer, vai ficar todo... Porque se for botar fé, crente não vai morrer nunca. Olha aí como é que complica o negócio. Por quê? Porque não tem o discernimento da palavra. Então ele levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, o castigo estava sobre ele em relação ao pecado de Adão que nos amaldiçoou debaixo da lei. Simples assim. Amém? Então vamos entender, versículo 3, porquanto que era impossível a lei. Por que era impossível? Porque sacrifício de touros e de bode não podia remover pecado. O único sacrifício que podia remover pecado e removeu, embora o sistema religioso não tenha esse conhecimento, ele removeu na cruz. Ele foi o último sacrifício. Ele veio cumprir o que a lei estava mandando cumprir, para então dar fim a essa escravidão. Amém? Visto que estava enferma pela lei, versículo 3 de Romanos 8, pela carne, Deus, porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne, como nós lemos agora em Hebreus 14, que ele participou das mesmas coisas, em semelhança de carne, na sua carne, olha lá, pelo pecado, condenou o pecado aonde? Na carne. Então Jesus veio fazer o quê? Condenar o pecado de Adão na carne dele. Mas esse pecado que ele veio condenar, ele tirou das nossas custas, ele tirou dos nossos lombos, ele tirou da minha, da sua, da nossa vida. Para que você entenda melhor. E lançou sobre ele, porque se ele não tinha pecado, por que ele ia passar pela cruz? Por quê? Ele não tinha pecado. Ele passou por mim. Se ele passou por mim, eu estou limpo. Eu não tenho mais o pecado de Adão sobre a minha vida. Não recebo mais você dizer, irmão, nós somos pecadores.
Irmão, nós somos pecadores. Não. Por que nós não somos pecadores? Porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado foi a morte dele. E o dom gratuito que ele nos concedeu foi a vida eterna. Não foi o meu pecado o salário. O salário do pecado, do meu pecado, foi a morte dele. Ele pagou o preço. O preço que eu iria pagar, ele não permitiu que eu pagasse. Ele lançou sobre os lombos dele. Eu imagino, a exegese da história, né? Eu imagino que Deus deve estar falando assim, tu vai morrer por essa gente? Jesus pensa bem, hein? Pensa, tu vai morrer pelo Jó, esse cara não presta, rapaz. Tu vai morrer o quê? Ó, e Jesus deve ter falado assim, pai, coloca o pecado dele nas minhas costas, ele não tem condição não. Coloca nas minhas costas, eu vou lá na cruz e morro e vou absorver. Jesus falou, ó, Deus deve ter falado para Jesus, ó, eu lavo as minhas mãos. Tu quer morrer por eles? Então você morre, o problema é seu, Jesus. E Jesus falou, não, deixa comigo, eu assumo. Aí agora vem os pastores querer jogar o pecado de Adão sobre as minhas costas de novo, desfazendo o que Cristo fez na cruz. Que isso? Que absurdo é esse? Por quê? Eu estou falando para você com o entendimento do Espírito. Você que ainda está aí nos assistindo, né, ou que vai assistir depois, presta atenção nessa mensagem. Versículo 5 de Romanos 8. Porque os que são guiados, porque os que são segundo a carne, né, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Quem é segundo a carne? O sistema religioso de modo geral. Por que se inclinam na carne? Porque tem que subir um monte para sentir a presença de Deus. Tem que participar da ceia para se sentir forte. Tem que dizimar para poder prosperar. Tem que fazer vigília para poder arrumar emprego. Quer dizer, nem filho de Deus é. Porque o filho não precisa. O filho não precisa fazer jejum, o filho não precisa fazer campanha, o filho não precisa fazer isso não. Peraí, teu filho, quando vai beber uma água na geladeira, tem que fazer um jejum? Seu filho, quando vai tirar comida na panela, tem que fazer campanha? O teu filho, para poder ir no banheiro, utilizar o banheiro, tem que fazer voto? Não, querido. Não, de jeito nenhum. Cláudio, que maravilha, Cláudio Moraes. Saudade, meu amigo. Cláudio está nos assistindo, que coisa boa. Maravilha. Melhor domingo para você e família, irmão. Graça e paz. Então o filho não precisa fazer jejum. O filho não precisa subir monte, não precisa fazer campanha, não precisa fazer nada disso. Que isso, irmão Jorge? Que isso, pastor? É isso mesmo. Quando o seu filho vai comer um pedaço de pão de manhã cedo, teu pai deve falar, você deve falar assim para o teu filho, olha filho, você não vai comer esse pedaço de pão, faça um jejum primeiro, 7 semanas de campanha, e depois você vem e come o pão. Aí tem que fazer um jejum de 7 semanas para poder comer o pão no final dos 7 dias. De jeito nenhum. Pai, eu queria ir no banheiro. Então você faz um voto comigo, me dá tanto, e depois você vai lá no banheiro. Filho não precisa disso. Filho é livre, e se você é livre, você tem liberdade para entrar e sair, andar na sua casa à vontade. Amém? Eu não preciso fazer campanha para receber nada de Deus. Não. O que eu tenho que fazer, a campanha que eu tenho que fazer para receber algo de Deus é andar em integridade com a sua palavra. Irmão, mas não é a palavra que você está lendo? Entenda esta palavra e vê se é isso que ela quer dizer. Simples assim. Carne fala de um jeito num capítulo, fala de outro jeito no outro capítulo, você tem que entender. Se você não entender a palavra carne, a palavra pecado, as inclinações, você vai se perder. Você tem que saber discernir aonde ela se encaixa. Tem que ver o sentido da palavra. O nome disso se chama exegese, se chama hermenêutica. Você tem que entender isso. Quando, para onde, quem foi, quem deu, quem... Enfim, você tem que aprender isso. Se você não aprender, você vai ficar comendo na mão de homem, vai ser escravo. Você não está morto para o pecado, que diz aqui a palavra de Deus, que é a lei de Moisés. Para poder receber o emprego, eu tenho que fazer um jejum de 7 dias para conseguir o emprego.
É a mesma coisa que você dentro da tua casa fazer um jejum de 7 dias para poder comer um prato de comida que teu pai comprou. Filho é livre, filho não precisa disso. Então, Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A graça de Deus, ela é o ministério de fé. Você não precisa pegar para ter, você não precisa ver para crer. Basta você crer e as coisas acontecem. Através da sua fé. Fé é a certeza das coisas que não se vê. O sistema não, o sistema tem que ver, tem que pegar, tem que fazer isso. Tem gente agora subindo escadaria de joelho para receber algo de Deus. Que Deus é esse? Que quer ver seus filhos ralando, se humilhando para poder receber, se ele pode dar de graça. Então não é filho. E Deus não é padrasto de ninguém, Deus é pai. Deus não é padrasto de ninguém. Não estou aqui falando mal dos padrastos, amém? Não estou aqui falando isso, porque eu sou padrasto, tá? De 2 meninas maravilhosas. Graças a Deus por isso. Não estou aqui dizendo que o padrasto é mau. Não, eu estou dizendo que Deus ele não é padrasto de ninguém, porque é mais fácil você conceder um agasalho para o seu filho, ainda que você não deixa o enteado desamparado, mas é mais fácil você conceder o teu amor maior ao filho do que ao seu enteado. Isso é uma verdade, isso é fato. Tem casos não, tem casos que você vê aí que o padrasto ele é melhor do que o pai. Mas em relação a Deus, Deus não é padrasto de ninguém, Deus é pai. Então você tem liberdade para entrar, para pegar, para comer, para beber, para fazer o que você quiser. Ah, é liberdade? Não, você também não pode usar desta liberdade para dar ocasião a esta carne. Ah, já que eu posso fazer tudo, então eu vou chegar no bar do Jeremias e vou encher a cara. Enche a cara e quebre a cara. Se arrebente todo e depois vai para lá pedir papai para curar. Tem que ter esse entendimento também. Amém? Graças a Deus. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por que a inclinação da carne é morte? Aí você fala, tá vendo, irmão? Se o cara beber, se o cara roubar, se o cara fumar, olha, a inclinação é carne. Não, aqui está falando que porque a inclinação da carne lá na lei era morte. Cristo não tinha vindo ainda. Então todo mundo, todas as obras que foram feitas debaixo da lei estavam debaixo de morte, produzindo frutos para a morte. Estava debaixo da morte. A morte só saiu de debaixo da lei quando Cristo veio e removeu. Ele foi lá e removeu essa morte. Que morte é essa? O pecado de Adão nos matou. A vida de Cristo nos vivificou, nos salvou. Amém? Mais uma para você. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando eu começo a fazer algo que Cristo já fez, eu estou dizendo que ele fez mal. Eu estou dizendo que ele ainda não fez correto. Isso é feio, né? Isso é muito feio. Eu estou fazendo de novo. Então, o versículo 7 diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. É claro que a inclinação das duas carnes, tanto a lei quanto a sua carne física, é inimizade contra Deus. Deus não quer ver teus filhos embriagados. Deus não quer teu filho andando pelo meio da rua e o totó lambendo a sua boca. Deus não quer ver isso. Deus não quer ver o teu filho com a sua esposa em casa deitando com outra lá no hotel. Não, Deus não quer isso. Então é inimizade para Deus, nos dois sentidos. Mas aqui eu estou levando para o sentido da lei, porque eu estou pregando uma base onde você vê que aqui Deus está mostrando que ele nos libertou da lei de Moisés. E o sistema religioso pega toda essa palavra aqui e usa de uma forma totalmente diferente, escravizando o povo de Deus. Fazendo o povo de Deus subir um morro aonde Cristo já foi. Descer uma água onde Cristo já fez. Pagar um preço que Jesus já pagou. Não. Então hoje você tem que servir a Deus em novidade de vida. E não mais na caducidade da letra. Caducidade da letra é porque a lei caducou. Amém?
Então, o versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, não pode mesmo. O que está nas duas carnes, na física e na espiritual, que é a lei de Moisés. Então ele diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O versículo 9 é tremendo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Isso foi Paulo falando para aquele povo naquela época. Portanto, olha o que Paulo diz no versículo 9. Vós, porém, vocês, porém, falando para aquele público que estava diante dele, não estáis na carne, não estáis na lei, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Tá vendo, irmão? Se você não tem o Espírito Santo, né? Porque diz assim, ó, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se eu entender que esse Espírito aqui é o Espírito Santo, o que tem de crente condenado que não é de Deus não está no gibi. Porque olha aqui, ó. Se é, versículo 9 de Romanos 8, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se eu entender que esse Espírito aqui é o Espírito Santo, se eu entender que isso aqui é o Espírito Santo, o que tem de crente que não é de Deus não está no gibi. Porque tem um montão que não fala em língua, porque diz que falar em língua é batismo com o Espírito Santo. Ele não entende que lá em Pentecoste era um meio de Deus fazer que todos entendessem a palavra, ele não entende isso. Aí vai dizer, tá vendo, irmão, se você não tem o Espírito Santo, você não é de Deus. Olha quantos estão dentro da igreja agora que não falam em língua, que não crê, porque se não fala em língua não tem o Espírito Santo. Para eles é assim. Para eles, não é para a graça não. Então, para eles, quem não fala em língua não tem o Espírito Santo. Então, se não fala em língua, não é de Deus. Preste bem atenção. E não é assim que a palavra aqui está dizendo. O versículo 9 diz assim, vou explicar dentro da graça. Vós, porém, não estáis na carne, não estáis na lei, mas no Espírito, na graça. Se é que a graça está dentro de vós. Porque quem está lá no sistema agora tem o Espírito Santo, mas a graça não está dentro dele. Então ele não é de Deus? Não, ele é de Deus. Ele não é de Deus no entendimento. Ele é de Moisés ainda. Simples assim. Ele é de Deus, mas não tem o conhecimento da graça. Então o Espírito da graça não está dentro dele, ou seja, está dentro dele, mas ele não tem o entendimento e nem o discernimento. Então ele continua ainda executando as obras de quem? De Moisés. E a palavra de Deus diz lá em Gálatas 9, se eu não me engano, 3:9, que diz assim, porquanto o que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então o não ser dele aqui por não ter o Espírito é não ter o conhecimento, não é dele no sentido de ser de Moisés e não de não ser dele mesmo. Porque todos nós somos de Deus. A prática de cada situação é que nos revela para quem nós estamos dando voto de confiança. Amém? Então todos são de Deus, mas por causa do desconhecimento, deixa de ser de Deus na prática e passa a ser daquele que está instruindo, que é Moisés. Entendeu? Pegou aí? Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Tem que estar morto, porque Cristo está em mim. Se ele vive, eu vivo. E o pecado, que é a lei de Moisés, está morto. Aí diz assim, ó, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa de quê? Por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. O Espírito, meu Espírito. Pode ver que Espírito aqui está com letra minúscula. É o Espírito meu. É o meu Espírito. Então, se Cristo está em nós, na verdade o corpo está morto. Mas o corpo vive por causa da justiça. Eu estou morto porque Cristo aboliu o pecado. Ele tirou o pecado, ele cancelou o pecado. O pecado que ele está falando aqui não é o pecado de eu beber, fumar, roubar. Isso aí eu não posso fazer mesmo, porque a doutrina me ensina que eu não devo fazer. Mas ele está falando aqui do pecado de Adão imposto sobre a lei.
que trouxe morte a todo mundo. Então, por esse pecado, eu estou morto. Eu não estou vivo mais. Por isso que esse pecado não terá domínio sobre mim, porque eu estou morto para ele. Eu estou vivo para Deus no Espírito, vivendo a palavra de Deus em Cristo Jesus. Entendeu? Sim ou não? Versículo 11. E se Cristo está em vós... Perdão. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus em vós... E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Quando ele fala vivificará, Paulo está falando de um futuro. Só que esse futuro foi quando Paulo estava pregando para aquele povo. Então o futuro era um pouco depois de Paulo, e isso já aconteceu. Então ele diz no versículo 11, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará e já vivificou os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Para o pecado eu estou morto, para Deus eu estou vivo. Porque ele já vivificou o meu Espírito. Quando ele diz lá em Efésios que ele nos deu vida estando nós mortos nos vossos delitos e pecados impostos por Adão. Versículo 12. De maneira que, irmão, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Eu não devo nada para a lei. Tudo que tinha que ser feito na lei, Jesus já fez e me deu vida. Amém? Graças a Deus, ele já me deu vida. Então eu não devo nada. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, pela graça de Deus, mortificar as obras do corpo, certamente vivereis. Como é mortificar as obras do corpo? É não mais fazendo o que a obra manda, o que a lei manda. A lei diz que para você se sentir forte, você tem que ceiar. A lei diz não. A lei não mostrava isso. O sistema é que entendeu assim. Que para você conquistar um emprego tem que subir um monte. Que para você trazer a mulher de volta tem que fazer campanha. Quer dizer, então você está preso debaixo de uma escravidão, não crendo que você indo direto a Deus, você vai conseguir. Vai fazer igual aos discípulos do passado. Você tinha que entregar na mão dos discípulos, do sacerdote, ele entrar no Santo dos Santos, apresentar a Deus para depois Deus lhe conceder. Não, irmão. A palavra diz que quando ele foi à cruz, o véu que impedia da gente entrar na presença de Deus foi rasgado. E uma vez que esse véu foi rasgado, nós então entramos livre na presença de Deus para receber direto da mão do Pai, sem precisar de João, de Pedro, de Maria, de Moisés, de Ciclano, de Beltrano, de pastor Zezinho. Nós não precisamos de ninguém. Nós podemos ir direto a Deus. E ele nos concede segundo a sua fé. Amém? Então, o versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Filho, guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus, é no sentido de você entender a graça e praticá-la. Porque aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus, são guiados pela carne, eles não são filhos de Deus no sentido de estar ainda praticando as obras de Moisés. Então são filhos de Moisés. Graças a Deus. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Onde que estava o espírito de escravidão? Na lei. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai quer dizer querido Pai, o Paizinho, e os judeus não podiam chamar Deus de Pai. Quando Jesus vem e tira a lei, e aqueles que se convertem a esta fé, começa a ter esse entendimento, começa a chamar Deus de Pai. Porque tem conhecimento de que Ele é Pai. Quem chamava Deus de Pai no passado, e Moisés, o povo de Moisés, ouvisse, mandaria até matar.
Então, nós não estamos mais com o espírito de escravidão, para ficar em temor, medo. Se eu não fizer o jejum, eu não vou conseguir. Se eu não fizer a oração do monte, não vou conseguir. Se eu não fizer a oração no pé da pistola, ou seja, foi a cruz que matou Jesus. A oração no pé da cruz, eu não vou conseguir. Quer dizer, fica ali em temor, medo da lei. A Bíblia diz que quando você crê no Espírito, quando você vive no ministério do Espírito, você entra ousadamente na presença de Deus. Amém? Entrar ousadamente na presença de Deus é você estar convicto de que Ele é Deus na sua vida, você é templo dEle, Ele habita em você. Por isso que o meu corpo do pecado está morto, porque não pode habitar os dois juntos. Amém? Então o pecado não terá domínio sobre vós. Qual o pecado que não terá domínio sobre vós? O pecado de Adão, que já foi abolido, já foi exterminado, acabou. Diga graças a Deus. Amém? Que maravilha. Declaro hoje o melhor domingo da sua vida. Eu te agradeço, você que participou conosco, né? A Esther Targino, o irmão Cláudio, né? O irmão Neilton, enfim, todos aqueles que participaram dessa programação e que vai estar ouvindo, assistindo essa mensagem posterior, não sei, né? E gostaria que você, na oportunidade, se você quiser e puder, se inscreva no nosso canal, né? Dê aí o seu palpite, a sua opinião, dá o seu like, eu não sei, faça assim o que você sentir no seu coração. Eu não estou aqui buscando dinheiro, eu estou aqui buscando fazê-lo com que você venha entender e viver o de melhor. Que a sua mente se abra e que você possa viver o melhor da sua vida em todos os lugares aonde quer que você esteja. Amém? O seu like é muito importante para que esse vídeo possa correr para outras pessoas entender esta palavra. Para o nosso irmão Marcos também, lá em Nova Iguaçu. Amém? Declaro saúde e paz, o melhor domingo a todos. Se Deus assim nos permitir, domingo estaremos de novo aqui falando, talvez dando uma continuidade a este trecho, ou trazendo uma mensagem intitulada Não Dês Lugar ao Diabo, onde eu não vou falar da carne nem do diabo da lei. Eu vou falar do diabo da carne, da nossa carninha, vou falar do pecado da nossa carninha, vou falar dos desejos da nossa carninha. Aí não tem nada a ver com a lei de Moisés. Aí é com a nossa vida, nossa postura diante do Senhor. Como devemos andar, como devemos fazer, como devemos agir, como devemos entender a palavra para andar reto e consciente na presença do Senhor. Amém? Lembrando que todos nós estamos na presença de Deus. Todos nós, quem está no presídio, quem está na cadeia, na praia, todos estão na presença de Deus. Infelizmente, há muitos que não praticam aquilo que agrada. Amém? Mas estamos na presença de Deus, porque Deus não dorme. Graças a Deus. Melhor domingo a todos. Graça e paz. Que maravilha!